Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet, o podcast que conecta você a histórias super inspiradoras. Hoje você vai conhecer a vida desse grande artista jardinense. Ele que é jardinense, mas tá aqui em Porteiras, faz a festa de todo mundo, já é amado, aclamado por todos os porteirenses, já fez a festa aqui, tá? Um cantor de mão cheia, a voz mais romântica de Jardim, tá aqui em Porteiras, tá aqui no podcast Radionet hoje para contar um pouquinho dessa história grandiosa, de sucesso, de trajetória. Quem tá aqui com a gente é Alex Mello. Alex, que prazer receber você aqui hoje. Como é que você tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, assim como você falou. Bom demais, graças a Deus, um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse podcast que já é sucesso aí em todas as mídias, né, todo mundo comentando, todo mundo falando, né. É um prazer imenso estar aqui, né, já estava devendo já há um tempo, né, Tava de devendo vir esse até convite, aqui. viu? E hoje deu certo, graças a Deus, estamos por aqui e a gente vai bater aquele papo, cantar aquelas músicas, né, e é isso. Bom Alex, demais. antes de tudo, eu quero saber como foi a sua infância lá em Jardim, como foi que você veio pra cá, como foi o início da vida desse grande artista. Cara, minha infância foi lá em Jardim, né? Assim como muitos da minha idade, uma boa parte, né? Uma infância bastante, digamos assim, sofrida, mas feliz, né? Uma infância sofrida, mas feliz. A gente nasce lá em Jardim, lá no sítio Belo Horizonte, né? Um sítiozinho ali próximo a Jardim, uns 3, 4 quilômetros. Né? Na minha época não tinha muito essas regalias que as crianças têm hoje, né? As pessoas têm. Então a gente morava numa casinha lá, uma casinha de taipa, casinha pequenininha, com um monte de irmão. Assim como muitas famílias, eu acredito que mais ou menos na minha idade era comum a gente ver essas coisas. Então, quando eu nasci lá em Jardim, nesse sítio, né? Casinha de chão batido, não tinha água encanada, não tinha energia, era na luz do candeeiro, né? Então, quando a gente ia fazer a atividade, por exemplo, atividade da escola, a gente fazia na luz do candeeiro. Até porque de dia a gente tinha que ajudar a galera, ajudar os pais, fazer uma coisa, estudar também, né? Então, quando eu nasci lá, e no local onde não tinha muito aquela. Hoje tem infraestrutura, hoje você vê que tem internet, hoje tem água, hoje tem energia, hoje tem transporte, hoje tem tudo. Naquela época era uma coisa mais sofrida, né? A gente morava numa casinha de taipa, né? Coberto com umas palhazinhas de catolé. Então, não é querendo dizer aqui que me vitimar, mas tudo isso fez com que a gente crescesse com o objetivo de um dia chegar em algum lugar, de estudar, de ser alguém, de procurar. Então, meus pais sempre frisaram nisso da gente estudar. Tanto é que muitas das vezes acontecia da gente levar uns arroz por faltar aula, né? Porque, assim, muitos, meus avós, por exemplo, meus pais, não tiveram a oportunidade que a gente tinha já na época. Não era como hoje, porque hoje está maravilhoso. Mas, pelo menos, eles queriam que a gente estudasse justamente para mudar aquela realidade, né? A nossa realidade era muito, muito diferente da realidade de hoje, né? Na verdade, eu tinha 7 irmãos, né? Na verdade, Caramba. são 7, mas são 8 irmãos. Inclusive, os últimos, os mais novos, são trigêmeos, né? Era para ser 6, virou 8. Né? Então, temos 7 irmãos. Né? E a gente nasci, me criei ali em Jardim, sítio Belo Horizonte. Então, a gente foi criado lá com todas essas, né? Plantando arroz, pastorava arroz. Né? Meu pai plantava roça de arroz e a gente ficava lá pastorando os passarinhos para não comer os arroz. Né? Plantava roça, plantava horta. Então, eu, com pouco tempo, aprendi a trabalhar muito cedo. Desde cedinho, 5, 6 anos, eu já tinha minha pequena horta. Ele tinha uma horta lá, plantava alface, coentro, essas coisas. E aí eu já ajudava, né? E aí, desde cedo, ele sempre ensinou a gente a trabalhar. Ensinou a gente a trabalhar e o que acontece? Eu tinha minha pequena horta. Eu disse, vou colocar uma para você plantar, regar, colher e vender comigo. Então, além de eu plantar, em 5, 6 anos, eu ia para Juazeiro vender com ele. Que Né? coisa linda. Ia lá para vender, né? Aprender a dar valor às coisas. Então, com isso, a gente foi aprendendo a trabalhar. Depois, com um certo tempo, eu vim morar na cidade.
né? Eu já tinha 11 anos, quando nasceu os trigêmeos, a gente veio morar na cidade. Aí eu comecei a trabalhar no mercantil lá, mercantil de Seu Nailson, Dona Fátima. Aí eu comecei a trabalhar nesse mercantil. Só que a parte musical já vem desde muito pequenininho, né? Nesse sítio onde a gente morava, a gente fazia show em tudo quanto é canto, né? Mesmo não tendo a tecnologia que tem hoje, porque hoje uma criancinha já tem celular, muitos têm um TikTok, muitos têm um Instagram, e as pessoas conhecem muito cedo. A gente tinha vontade, mas não tinha condição de gravar um disco, a gente não tinha as condições de gravar um audiovisual, então era uma coisa muito difícil. Então a parte musical já veio desde muito pequeno. Desde muito pequeno. Quando chegava alguém lá em casa, chegava alguém da família, aí minha mãe dizia, meu pai dizia, o menino aí canta bem, tá? Aí a gente juntava eu e meus irmãos e ia para cima de uma árvore, fazia o palco e ia mostrar nosso show, né? Então desde pequenininho que eu gosto de música, que eu canto. Né? Depois que eu vim para a cidade, aí meu pai e minha mãe sempre foram evangélicos, né? De uma determinada igreja, e lá eu comecei a estudar música, na verdade, estudar música de verdade, né? Porque até então eu cantava, sempre gostei de cantar, cantava bem afinadinho, né? A gente escutava no rádio, porque naquele tempo não tinha, você escutava no rádio AM, me lembro. Aí aprendi as músicas de Amado Batista, as músicas de Zé de Camargo e Luciano, e aí a gente cantava para o povo, né? Aí depois que eu vim para a cidade, a gente, dessa igreja, aí eu fui aprender, né? Fui aprender música. Realmente a música de verdade, porque até então era coisa de dom mesmo, né? Dom sem estudo algum. Depois que eu Tinha alguém na tua família que já cantava, já? Meu pai, na verdade, lá em Jardim, quando eu era pequeno, logo quando eu nasci há pouco tempo, meu pai cantava, na verdade, era seresteiro, né? Naquele tempo era seresteiro, ele fazia aqueles forró que tinha, né? Tanto é que ele fez um tempo lá, uma campanha política, ele quem fazia a música fazia as músicas do candidato, né? Teve uma música lá que até fez um sucesso legal do nada. Ele já cantava, tocava violão, né? Então acredito que isso tenha inspirado, né? Porque quando a gente era pequeno, via ele tocar. Depois ele virou evangélico, ele deixou essas coisas de mão, mas de vez em quando que ele encontrava um violão, ele sempre bateu o violão, cantava mais a gente, eu, meu irmão. Tanto que tem um irmão hoje que toca comigo, que é meu guitarrista, é irmão meu, né? E a gente pegamos referência com ele, né? E depois disso, aí eu fui, quando eu fui, viemos morar na cidade, a gente morava vizinho da igreja, e aí eu senti a vontade de aprender a tocar um instrumento, de aprender a música em si, que é uma coisa que eu gosto muito desde de pequenininho mesmo. Então, mesmo com idas e voltas, às vezes você para um tempo, aí volta de novo, às vezes já cheguei a querer vender as coisas e acabar, deixar de mão e tal. Depois a gente fala sobre isso aí. Não, mas ainda bem que você não tomou essa atitude, né? Olha, eu quero agora pausar só um pouquinho a sua conversa para você mostrar para o pessoal de casa o porquê de você não ter parado. Eu quero que você mostre este dom. Gente, a voz mais romântica de Jardim está aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente pode ir de música? Pode, sim. Vamos de música, vamos de então. Música. Vamos de música, gente. Eu juro. E Alex também faz rota, tá? Ele faz rota. E ele me levava para a faculdade. Quando ele colocou lá as músicas dele para tocar no ônibus, eu fiquei, não é possível que este cara aqui, tão caladinho, faz esse estrago todo aqui, cara. É porque muitas das vezes, né? Às vezes a coisa, muitas vezes desmotiva, devido, hoje a gente vê a questão de muita polarização, ou seja, digamos, hoje tem 2, 3 empresas que comandam tudo, né? Comanda a indústria toda, musical, né? E então é muito difícil para a gente, sozinho, sem um empresário, sem um escritório, é muito difícil para a gente manter essa trajetória. Então, por isso que, às vezes, dá um desânimo, a gente quer deixar de mão, mas sempre tem os amigos, sempre tem a família que sabe que a gente não vai deixar mesmo. Então, segura, não vai vender nada, não. Segura aí. É só uma fase, já passa, já nós volta de novo. Tem que ter essa consciência. É verdade, tem que com certeza. saber o que é seu de verdade. Vamos de música? Show de bola, vamos lá. Vamos cantar aqui uma canção aqui da Calcinha Preta, que sei que você acha bom. Ave Maria, não fala não, Ave Maria. Eu cansava de pedir no ônibus, gente. Eu sou atentada. Não tenho como desse amor acontecer. Foi você que
Ao vivo. Tudo começou a primeira vez que eu te vi. Seu jeitinho de me olhar, seu jeitinho de falar, seu jeitinho de sorrir. O tempo foi passando, não consegui te esquecer. Onde quer que eu estivesse, qualquer coisa que eu fizesse, só pensava em você. Não tenho culpa desse amor acontecer. Foi você que quis assim. Sem você eu vou ficar na solidão e magoar meu coração. Isso aí. Mais uma? Tô morrendo de saudade, tanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade e eu não sei aonde está você. Por que não me telefona? O que foi que eu te fiz pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim? Só quero ser feliz. Yeah. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, ligar. Eu acho que mereço pelo amor daquele amor que já foi ter. Liga pra mim, ligar ao menos uma vez. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim. Hello, hello, liga outra vez. Não chegou ao fim. Coisa boa. Gente, olha, eu acho que vocês entenderam, né? O porquê de eu não ter parado por ali quando ele me deu o primeiro cano, que ele já me deu um cano, tá? Eu chamei ele pra vir pra cá, quando eu esperei. Nada de Alex Mello. Eu digo, mas homem, Alex Mello não vai trazer todo este dom vocálico pra cá? Pois ele vai. Entramos em contato novamente. Gente, vocês precisavam conhecer esse cara é fantástico. Coisa E boa. a história não para por aqui, né? Vamos pegar esse embalo. E como foi que você começou a lapidar a música de verdade? Porque você já gostava de cantar, né? Já gostava de fazer aqueles showzinhos na sua casa, mas como foi que você chegou até o seu primeiro show? Olha, na verdade, depois, como eu falei, entrei na igreja, né? Comecei a estudar a música em si, aí eu aprendi a cantar a primeira voz, segunda voz, saber o que é isso, né? Porque, na verdade, a gente cantava, mas cantava que nem um passarinho, sabe? À vontade aí. Então, depois de ter aulas de música, comecei a tocar nessa igreja, tocar violino, né? Hoje sou violinista, né? Toco violino, leio partitura, essas coisas todas. Então, a igreja me ajudou a aprender, né, a música. E depois disso, depois que eu aprendi, questão de altura, questão de controle de voz, questão de partitura, então a gente fica mais por dentro da coisa. Aí, para começar a cantar mesmo de verdade, eu comecei a cantar lá em Jardim, que lá tinha um show de talentos chamado Canta Jardim. Então, nesse Canta Jardim, na verdade, antes do Canta Jardim, a primeira vez que eu cantei foi na escola, né? Eu fui participar de um show de calouro que tinha na semana do estudante, sempre tinha os campeonatos de futsal, de futebol. Eu nunca prestei jogando bola, então eu tinha que caçar
Outra coisa, jogando bola nunca foi minha área, então já não dava certo. Tinha outros que gostavam de outros esportes, basquete. E aí, nesse meio, tinha um festival de música, né? Um show de calouros, onde a gente competia, entre outros lá. E aí, nesse dia, ia ter esse festival. E eu me inscrevi, né? Lá na escola Dr. Romão Sampaio, lá de Jardim. Saudosa Romão Sampaio, fazendo 56 anos agora de história. Então é uma escola muito antiga lá, que a gente estudei praticamente minha vida toda lá. E aí foi lá onde eu comecei a cantar. Eu não sabia que tinha um certo potencial para a música, até porque eu não tinha cantado em um som de verdade. Dizer assim, não, eu vou cantar no som, no microfone, para o público, né? Lá estava a escola inteira, né? Esse som estourado. Isso, um som grande, com iluminação, com aquela coisa toda. Então eu nunca tinha visto aquilo. Então eu fiquei maravilhado. Hoje eu vou mostrar aqui o que eu sei fazer. Então, foi aí onde eu fui cantar a primeira vez. Na verdade, não tirei primeiro lugar, tá? Gente, tinha um melhor do que eu ainda. Fiquei em segundo lugar nesse show de calouro, né? Nesse showzinho de calouro lá. Tinha um colega meu, hoje é colega meu, o menino que tirou em primeiro lugar, o cara canta demais, é guitarrista, multi-instrumentista, toca baixo, toca tudo. É o Clailton. Então, ele tirou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo lugar nesse show de calouro. Mas aí eu peguei gosto pela coisa, né? Depois dali eu vi o povo me aplaudindo, aquela coisa, um monte de gente aplaudindo, batendo, e aquele som legal, eu digo, não, é isso que eu quero. A partir de hoje é isso que eu quero, eu vou procurar, vou correr atrás, vou saber. Aí teve esse Canta Jardim, né? Canta Jardim que começou na escola, esse Canta Jardim já era uma coisa municipal, né? Então, todo ano tinha esse Canta Jardim. E nessa vez eu me inscrevi, né? Me inscrevi no Canta Jardim, fui fazer essas apresentações lá. Também, mais uma vez, não tirei primeiro lugar. Meu Deus, que primeiro lugar é complicado, hein? É porque Jardim é um celeiro de muitos artistas bons, muitos cantores. Lá tem muitos cantores bons, como o caso de Zezinho Filho, cantor na Tropicália, né? Os caras cantaram banda livre, Tropicália, em bandas grandes, né? Tem uns caras aí um celeiro de artista imenso, Jardim, né? Jardim é um lugar que tem muitos artistas. Então tem uns caras melhor que eu, né? Então eu estava começando praticamente, era a minha primeira apresentação, ainda estava lapidando ainda a questão da música. Tem uns que já cantavam profissionalmente, né? Porque o Canto Jardim ele não era um show de calor, ele era um festival para todo mundo. Aberto, né? Aberto para quem, né? Então, dessa vez eu fiquei em terceiro lugar. E depois, na festa do município, sempre tinha eles sempre abriam lá a vaga para a gente mostrar os talentos da terra, aquela coisa. Então, a gente participava, todo ano eu participava também, a gente ganhava umas besteirinhas, mas não era competindo, né? E eu fui pegando gosto pela coisa, fui pegando gosto. Nesse terceiro lugar que eu tirei no Canto de Jardim, chegou um rapaz por nome de Cícero Jacinto, um grande locutor lá de Jardim, tem o MP Brega. Abraço, Cícero Jacinto, cabo bom. Me deu a primeira oportunidade. Eles tinham uma banda por nome de Grupo Sedução, né? Então, eles viram eu cantando lá, nesse show de calouro, e eles estavam precisando de um cantor, porque o cantor tinha virado guitarrista, que o guitarrista tinha saído, viajar. Então, eles foram lá onde o mercantil onde eu trabalhava e foram me chamar para fazer um teste, né? E naquela época, as músicas que eu canto até hoje, que seriam... Hoje é forró, chama forró das antigas, mas não é... Tem gente que não acha bom. O Batista Lima disse, não, é forró das antigas, forró romântico. Não é das antigas porque não ficou no... As antigas Não é quando a coisa tanto já... tempo assim. Exato, antigas é uma coisa do museu, que não... 500 anos. A Que música... ficou para trás. E o forró romântico, ele não ficou para trás. Ele inovou, mas continua, né? Então, ele precisava de um cantor justamente para isso. E naquela época eu tinha um gogozinho afinado, né? Hoje, com a idade, a voz vai ficando... Homem, não diga isso ela não. ela vai diminuindo. Querendo ou não, ela vai mudando um pouco, né? Você sabe, uma coisa é você adolescente, 16, 17, 18 anos. Então, fui fazer o teste nessa banda lá, Grupo Sedução, e eu fiquei sem saber o que dizer. Quando os caras chegaram para me chamar, pra você ter uma ideia, porque assim, pra gente que está começando, a gente quer uma oportunidade. Sim. O desejo da gente é que chegue um empresário. Cara, eu acho que o dia mais feliz da vida de um cantor, de um músico, é chegar um empresário e lhe chamar para você participar de uma banda.
E eu esperava por isso, esperava, mas não aparecia, porque eu não tinha condições de montar uma banda para mim, né? A época era difícil, meus pais não tinham condições, eu também não teria condições de bancar, de comprar um teclado, montar uma banda. Hoje eu tenho minha banda, graças a Deus, está lá guardadinha, tem todos os meus equipamentos e tudo, mas naquela época não tinha. Então o desejo da gente era que aparecesse alguém que desse uma oportunidade, que lhe colocasse um pouquinho mais para cima, você mostrar mais o que você sabe fazer e ainda ganhar um trocadinho com isso, né? Então, quando eles foram me chamar, eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei tão feliz, assim, uma coisa tão feliz que eu fiquei sem palavras. Eu não sabia se dizia. E aí, vai dar certo? Vai? E eu Do travadão. travado, eu não estava acreditando que aquilo ali estava acontecendo, que era um sonho para mim, né? Embora, você vê, um grupo local, sabe? Uma banda local da cidade. E isso acontecendo, para mim, era uma banda do tamanho do mundo, porque era a minha primeira oportunidade de trabalhar com o que eu sempre quis, com o que eu gostava de fazer, era aquilo que eu queria fazer. Então, eles foram lá, me chamaram, ó, tu vai lá fazer um teste e tal. Aí eu fui fazer o teste, né? Cantei umas músicas, o cara teve dúvida, né? Não, é isso mesmo que a gente estava procurando. Então, a partir de hoje, vamos começar a ensaiar e tal. A gente começou a ensaiar, começamos a tocar, né? O grupo lá, Sedução, meu amigo Toninho Cipriano, que é o dono de algumas composições minhas, aquelas que você ouviu no ônibus. Tem duas composições que eu gravei, que é dele, né? Um grande compositor, uma caneta de ouro, o cara é bom de caneta. Ele virou guitarrista, eu fui ser cantor. E o Cícero Jacinto, ele é lá de Jardim, tem um programa na rádio lá, por nome de MP Brega, né? Todo sábado tem um programa dessa hora, deve estar rolando lá na Jardim FM. Então, foram os caras que me deram a oportunidade. E eu sou grato demais até hoje por tudo isso, né? E o cara, o Toninho, sempre acreditou, assim, no potencial. Tanto que ele faz as músicas, ele sempre me diz, eu faço as músicas já escutando tu cantando ela, porque eu faço as músicas, eu canto as músicas, mas eu acho que não fica faltando uma coisa. Mas aí quando eu mando para você, que você grava a música, pronto, eu digo, pronto, agora completou. A música ficou... Ou seja, as músicas dele é como se fosse feita, a composição já feita para mim cantar. Então, agradeço demais pela força que eles me deram, colocaram lá. E desse grupo Sedução, com o tempo esse Jacinto saiu e eu fiquei à frente da banda, né? Aí entrou a esposa, Daniela, que é a esposa do Toninho hoje, e a gente tocou a banda para frente. Mudamos o nome, virou Morena Fogosa, o nome da banda, né? Então, a gente tocou para frente a banda, tocamos um certo tempo, só que as coisas eram difíceis. Naquele tempo tinha que gravar um disco. Nessa época foi chegando já era CD, né? Mas o CD, para você gravar um CD naquela época era muito difícil, era caro, né? Aí chegou um padrinho nosso, mais um, Afonso Elias. Não sei se você já ouviu falar. Se você puder trazer ele aqui, eu lhe indico. É um cara super gente boa. Ele está agora com as lives no TikTok aí, toca uma seresta. É o cara, é o pai, é nosso pai lá em Jardim. Todo mundo que começou em Jardim, Fernando Pisadinha, Francildo Silva, esses caras que estão hoje estourados aí pro Brasil todo, começaram lá na garagem de Afonso Elias. E assim ele deu essa oportunidade para nós também. Ou seja, nós não tínhamos as condições, ele vendeu um teclado para nós. Ele vendeu um teclado para nós pagar com festa. Depois que pagamos o teclado, ele vendeu um sonzinho médio porte para a gente, vocês vão pagar com festa. As festas que eu não puder ir, eu coloco para vocês vão tocando e nós vamos descontando e tal. E a coisa foi fluindo. Aí a gente conseguiu gravar o primeiro CD. Né? Gravar um primeiro CD. Com as músicas autorais, algumas... E aí a gente conseguiu mostrar. Aí a gente colocou a música para tocar na Jardim FM. Naquele tempo não tinha rádio. Quando a rádio chegou, foi bem no tempo que a gente gravou o CD, então foi uma coisa boa demais. Que a rádio chegou ao mesmo tempo que a gente gravou o CD. Então, agora vamos botar o CD lá e vai tocar bem mesmo. Então chegou no momento certo. E tem uma música lá, que quando a gente gravou o nosso primeiro CD, ficou na cabeça da galera. Então a gente ia começamos a tocar, graças ao nosso amigo Afonso. Isso é a trajetória, né? Que eu entrei nessa banda, depois veio outro, ajudou e a gente foi seguindo, né? E teve uma das músicas que pegou, por causa da rádio. Você sabe, quando uma coisa começa a funcionar, dá aquele impacto. A rádio foi uma coisa que chegou tinha uma rádio comunitária só pegava dentro da cidade. E
abrangia toda a região. Então, quando começou a tocar a música, muita gente, a música pegou. E aí nós começamos a fazer show e o povo começou a cantar a música. Então, a primeira sensação boa que eu tive foi quando os caras chegaram para me contratar, me colocar na banda. Fiquei sem palavras. Mas não chegou nem aos pés do que eu senti num show lá no Corrente, quando o povo começou a cantar junto com a gente. Cantava a música, eu estava e o povo cantando a letra. Cantava a música, literal, cantando com a gente. Então, aquilo a gente só via com banda grande, Limão com Mel, Gatinha Manhosa, aquelas bandas grandes, o povo cantava as músicas. Mas ver o povo cantando a música comigo, aquilo aí foi mesmo, ainda foi, até hoje eu me arrepio, sempre que eu lembro dessa cena. Porque o artista é isso, a gente busca a oportunidade, a gente começa, a gente busca a oportunidade, a gente busca parcerias. Quando a parceria acontece, você é sempre em busca de uma coisa a mais. Né? Você está sempre em busca, você nunca está no auge, você está buscando alguma coisa, você busca sempre algo a mais, chegar ao reconhecimento, né? Então, o povo cantando a música, de rapaz, cara, nós estamos estourados. Nós estamos estourados, rapaz. O povo cantando nossa música aí, já pensou? Nunca imaginei que a gente fosse fazer uma música e o povo aprender a música, cantar com a gente. Em tempos que não tinha internet, né? Somente pela rádio. Então, isso era uma firula grande. Hoje com a internet, beleza, porque você bota lá, pesquisou, quer tal música, aparece com 500 cantores cantando aquela música. Tá ali toda hora. Toda hora, em todo momento, bateu ali, você acha. E você pode fazer ela bombar, né? Se você tiver os recursos, ali você paga para o aplicativo, ele fica passando direto. Isso, mas exato. fazer isso no pesado. No pesado, ali... no modo antigo, ou Sim. seja, num CD que a gente gravou, com a ajuda de Afonso, a gente gravou na garagem. Esse CD foi gravado na garagem com um microfonezinho simples, com a mesa de som daquela Vatson, aquela antiguinha que tinha, analógicazinha, os botões tudo caído. Era difícil. Hoje é maravilhoso, hoje a gente está no céu, hoje a gente está na palma da mão, hoje a coisa é mais simples, mais barato, hoje você divide no cartão, você pode fazer um audiovisual aí de R$40 mil e dividir aí em 24 vezes no cartão. E você bota para frente. Tipo, as plataformas hoje você quer mostrar, só basta você ativar e mostrar, botar para frente. Você é quem diz o tanto de pessoas que quer que entregue. Sim, né? sim. Quem Então, falou sobre isso também foi o Rochinol, né? Porque tá tudo automatizado. Antes, para passar o som, era um trabalho, né? Você passava o dia todinho ali passando som, ajustando o instrumento na mão. Hoje você vai, testa ali um botão. Tchau. Hoje a gente anda com o pendrive no bolso. Já com a cena feita, você coloca lá na mesa, liga a mesa, dê um play, automaticamente os instrumentos já vai para o canto que é para estar. E a qualidade em todo lugar, né? A qualidade de microfone, antes não tinha muito não isso. Tinha. Ali... Eu cantava me esguelando mesmo, sabe o que é você cantar umas músicas dessa altura? Nessas alturas, você cantar com um microfone ou com som mesmo, a gente não tinha aquela estrutura de som que a gente pega nas festas hoje. O som que tinha... Acho que o som que a gente tocava de PA de frente, hoje os caras usam de retorno, né? Em cima do palco. Então, não era fácil, a coisa era difícil, né? Então, para a gente chegar e o povo cantar a música assim, para mim foi uma coisa inédita. Incrível, né? Muito bom, maravilhoso. Aí a gente disse, rapaz, agora nós vamos estourar. Agora vai dar certo. E aí, como foi que deu continuidade à banda? Isso, continuamos, né, com essa música. A gente foi pro Cariri, a gente foi para programa de televisão, né? Fomos para... Certo. Eu não vou ter ela não, porque é muito antiga, sabe? É muito antiga e eu posso até ter guardado num pendrivezinho ainda lá em casa, mas de relíquias, a gente se lembrar, né, daquela... Mas existe um plano aí, eu tenho um plano de revitalizar, tipo, gravar um CD novo com essas músicas que a gente fez sucesso nessa época aí. Não era um sucesso estrondoso, mas para a gente era muita coisa. Só em estar regionalmente, a música começou a tocar aqui, a gente colocou na Rádio de Juazeiro, começou a tocar na Rádio de Juazeiro, começou a tocar... A gente foi para a televisão, foi para Verde Vale. Naquela época, a televisão era uma coisa... Era o único meio que tinha de alguém lhe ver, né? Porque ainda tinha o DVD, mas um DVD já era mais 500. Ele gravou um CD numa garagem, um CD. Um DVD, ele estava começando a chegar, mas era muito caro. Para você fazer uma música de DVD era muito caro. Cenário, toda aquela coisa de câmera,
uma hora era de gravação era muito caro, então não cabia. Então, o único meio que tinha era o rádio e a televisão. Então, a televisão foi uma vitrine boa, né? Fomos para o Juazeiro, fomos para Juazeiro, as televisões para Verde Vale, para Verdes Mares. E aí a gente foi fazendo através dessa música. Só que o que acontece? Tudo que é bom dura pouco, né? Mas, homem, vai, conta. Findou não dando certo por conta de justamente financeiro. Porque Afonso nos ajudou até onde ele pôde, né? Mas ele não era um empresário de botar, ele colocou a gente em muitas festas na região aqui, Pena Forte, Jati, Porteiras mesmo, a gente tocou já, Porteiras tocava aqui também. Só que a gente fazia festa nesses lugares, Pernambuco e tudo, mas ele não era um empresário de colocar em grandes festas. Ele fazia algumas festas, tipo portaria, e colocava a gente para tocar, para pagar os instrumentos, as coisas que a gente tinha. E a gente foi pagando, e nisso foi faltando investimento, né? Porque uma música, uma coisa você sabe, tem que ter a continuação. Sim, sim. Chega um momento que o povo abusa, não é? Você não pode pegar uma música e passar o ano inteiro trabalhando ela. Não existe. Chega um momento, mesmo naquele tempo, chega o ponto, chega o tempo. Vai surgindo novas músicas, novos cantores, e aquela vai ficando esquecida. Então, música a gente tinha, mas a gente não conseguiu mais emplacar as outras. Tipo, faltou investimento, né? Não tinha onde a gente tirar mais dinheiro para a gente investir. Porque a gente comprou as coisas a Afonso, enquanto tinha Afonso estava bom. A gente comprou os instrumentos a ele, comprou o teclado, compramos o som, mas faltava a questão da mídia. Ele não tinha como alcançar isso, ele não tinha como ele pagar para a gente ir para Fortaleza, por exemplo, chegar na televisão em Fortaleza, como tinha a TV, TV Diário, né? Naquela época as bandas grandes tocavam lá e tudo, os programas famosos, chegar até na Globo mesmo de Fortaleza, não dava, porque a gente não tinha as condições. Então, por causa disso, a gente foi perdendo, né? Perdendo espaço, foi ficando ultrapassado. Alguns músicos tiveram que viajar porque não dava mais. Eu trabalhava no mercantil e muitas das vezes a gente se atrasava do show porque eu tinha que sair do mercantil para ir tocar. Então, muitas das vezes precisava sair 3 horas da tarde. Não, vamos tocar no Pernambuco. Tocar lá no Pernambuco tem que sair 2 horas da tarde. E eu trabalhava no sábado até 5 horas da tarde nesse mercantil. Então, e meus patrões lá, era muito difícil eles porque uma vezinha dava certo, mas aí começou a se tornar frequente, né? A gente foi fazendo show, foi se tornando frequente. E a música não dava, a banda não dava o resultado que a gente... para sobreviver. Né? E a gente tinha que caçar um meio. E aí, nisso, tivemos que optar por outras coisas, né? Infelizmente, e tivemos que... Eu fui trabalhar, estava trabalhando no mercantil, o Toninho, ele tinha um bar lá também, e os outros, cada um trabalhando na sua parte. O tecladista trabalhava na vidraçaria. E nesse negócio a gente foi vendo que não tinha como a gente viver de música. E ao mesmo tempo estava atrapalhando a questão do nosso trabalho, que realmente dava o dinheiro. Então foi aí onde a gente começou a perder alguns shows por conta disso. Não tinha tempo para gravar música, novas músicas, não tinha tempo para divulgação, nem dinheiro para divulgação. Então a gente foi saindo, né? O menino viajou, foi para Goiás, aí outro viajou. Eu mudei de trabalho, comecei a trabalhar de viajando, tipo de caminhão, mudei minha carteira e comecei a trabalhar viajando. E aí as coisas infelizmente, teve que ir acabando. Eu saí da banda, né? Tive que viajar. Aí saí da banda, o menino continuar tocando, o Toninho virou cantor novamente, hoje é a esposa dele, cantando. Aí o meu irmão ficou no meu lugar de guitarrista. Tipo assim, Toninho foi ser cantor em meu lugar, e meu irmão, que já estava aprendendo, não estava aquela coisa ainda, mas estava aprendendo. Deram a oportunidade para ele, colocaram ele de guitarrista. E aí seguiu. Mas não teve como, né? O dinheiro foi acabando, as coisas foram... Depois que eu saí da banda, passou um certo tempo com essa banda, e aí com um tempo depois, infelizmente, a banda findou acabando, né? Foi chegando a internet, aquela coisa toda, e a gente não tinha... Chegou o DVD, muitos gravavam DVD, a gente não tinha condição, ficamos para trás, ficamos no CD, e aí findou que acabou a banda, né? E depois que acabou essa banda, foi muito tempo, eu deixei de mão a questão musical.
Deu uma pausa mesmo? Dei uma pausa grande mesmo. Parei, né? Quando eu saí da banda, comecei a trabalhar caminhoneiro, fazendo entregas e viajava demais, não tinha tempo, não dava tempo para isso. E também eu não tinha meus equipamentos, né? Lembrando que eu não tinha os equipamentos. Eu trabalhava para uma banda. Então, quando eu saí, eu fiquei totalmente sem nada, assim, para tocar, continuar cantando, né? Não tinha como, porque eu não tinha nenhum equipamento. O equipamento era nosso, no conjunto em geral, né? Que a gente comprou junto. Então, a gente dividiu, vendemos as coisas e cada um ficou com sua partezinha e cada um pegou seu rumo. Hoje, Toninho toca lá, ele toca voz e violão, cabo gente boa, compositor, da hora, tem muita música boa mesmo. Assim, levada para o romantismo, o forró romântico. Eu tenho várias músicas gravadas dele, inclusive essas que eu gravei o CD, né? Gravei uma com o Zezinho Filho, da Tropicália, gravei uma com o Ciel Rodrigues, tudo composições dele, né? Então, é um cabo super gente boa. Aí hoje ele toca voz e violão lá, eu saí, montei minha própria banda, já depois de, claro, muito tempo, né? Depois de um bom tempo mesmo. Eu vim montar a banda agora, na pandemia, praticamente. Caramba, É. bem recente mesmo. Bem recente, né? 2020. Então, veja, eu acho que a gente parou mais ou menos em 2000 e... Não tinha nem o celular ainda, né? Então, 2010 por aí, eu acho. Caramba, 10 anos depois você foi dar continuidade. 10 anos depois, parado. Parei totalmente, né? Fui trabalhar, deixei pra lá, deixei de mão, não mexia mais com isso, né? Mas dava saudade? Muita. Sempre que tinha uma brechinha, sempre tinha uma música ao vivo no restaurante, uma coisa, eu sempre chegava, ei, dá uma palhinha aí, posso cantar um pouquinho? Aí eu começava a cantar, os caras, canta outra. Daqui a pouco alguém tava fazendo o show do cara. Não, canta outra. Não, bicho, tá bom demais, canta outra aí. Às vezes eu parava de cantar, ia pra mesa, aí o povo, ei, mas vai lá, cantar mais uma. E nesse negócio eu fui vendo que ainda faltava alguma coisa, ainda tinha potencial, né? Ainda tinha alguma carga para a gente continuar, botar para frente, né? Continuar. Mas faltava o principal, tempo e dinheiro. Quando você tem o tempo, Você não tem o dinheiro? não tem o dinheiro. Quando tem o dinheiro, quando tem não o tem o dinheiro, tempo. não tem o tempo. Porque se você preenche o tempo trabalhando, não tem tempo não vai ter a questão do tempo. Pode juntar o dinheiro? Pode, mas cadê o tempo, né? Então, sempre teve esse impasse aí, né? Deu esse impasse. Então, foram de 2010, 2009 para 2010, a gente parou. Os meninos continuaram, Tony continua até hoje, tocando voz e violão, faz barzinho e tudo. Esse Jacinto virou locutor, né? Meu irmão hoje virou guitarrista meu, aí eu parei um tempo, hoje ele toca com o Lucinha Show, que é a menina lá do Jardim também. Projeto dele, na verdade, quando eu parei, ele saiu da minha banda e ele montou esse projeto junto com essa menina, que ela já cantou com a gente também, um certo tempo atrás. E aí, ela estava morando em Goiás, aí chegou no tempo que eu tinha parado com a minha banda e ele tomou conta, né? Ele pegou ela e montou o projeto, tá lá, estão trabalhando lá, né, nesse projeto. Lucinha Show e Alain Mello. Todo mundo conseguiu pegar o rumo da música, né? Ainda que... Ainda que separadamente, né? A gente separou, cada um para os seus cantos, mas ninguém deixa, né? Música ainda é pior do que a estrada. A estrada, eu digo, como caminhoneiro, eu digo, a estrada é que nem diz o Pedro e Bino lá, né? A estrada é mágica, quem prova dela, acabou, você não deixa mais nunca. Mas a música ainda é pior, ainda é muito mais viciante, você não consegue deixar. É um vício que você, às vezes você está desanimado, eu mesmo, já aconteceu assim, tipo de parar, aí você desanima, está desanimado, aí um dia você está ali e coloca uma música para tocar numa caixa de som. Eu sou muito desse tipo. Você pega uma caixa de som ali, vai um churrasquinho, tomar uma geladinha, um negócio, aí você bota a música, aí você começa a escutar aí, aquele swing, aquela coisa, aí vai entrando na mente, rapaz, eu vou botar para frente de novo. Essas coisas é viciante demais. Então, cada um seguiu o seu caminho, mas todos, cada um com trabalho, claro, outro trabalho divergente, mas continua na música, de certa forma, né? Sendo compondo, sendo tocando, sendo cantando.
A gente continua, cada um na música, né? Então, eu vim montar novamente a banda em 2020, pouquinho antes da pandemia. Teve isso também, pra você ver como é as coisas. Eu passei 10 anos Parado para quando voltar. Para voltar, aí montei a banda, a gente começou a ensaiar, montei a banda completinha, teclado, baixo, sanfona, guitarra e tal. Tanto que tá lá no meu Instagram agora, eu tô recapitulando, ou seja, tô voltando novamente os vídeos, ensaios lá do comecinho da carreira e eu tô voltando esses vídeos com a banda toda, como se fosse como é que se diz? Uma recordação, né? Então, estou colocando lá os vídeos, dia a dia, para as pessoas ir conhecendo de onde veio, né? De onde Se começou. familiarizar com tudo, né? Para acompanhar o processo. Isso é muito importante. Isso. Aí eu montei a banda, a gente começou a ensaiar e as coisas já melhor, né? Que depois de 10 anos, eu me preparei para isso. Comprei um teclado, comprei os instrumentos, comprei o som, um microfonezinho legal, um retornozinho legal. Hoje eu tenho iluminação, tudo que eu tinha vontade, eu fui juntando, fui comprando devagarzinho. Comprei as luzes, depois fui comprando as caixinhas de som, depois comprei a mesa. Fui comprando devagarzinho as coisas, porque eu tinha vontade, na época, meu maior sonho, olha só como é as coisas, mesmo cantando na banda, meu maior sonho era cantar no microfone sem fio. Porque naquela época, quem tinha um microfone sem fio era gente rico mesmo, banda grande. Era muito difícil um microfone sem fio. E eu tinha a maior vontade. Eu via aquele povo cantando, aquela coisa, poder se deslocar para um lado, para outro. Coisa melhor do mundo. E eu não tinha condição de ter um. Então, quando dizia assim, o som tem um microfone sem fio, eita, eu ficava me achando. Os caras achavam, eita, bicho, eu vai cantar no microfone sem fio. Eu ficava, eita, coisa boa. Microfone sem fio, coisa boa. Era a minha vontade. Então, quando eu fui comprar, a primeira coisa que eu comprei, logo o microfone. Procurei um melhor que tinha. Eu de quanto é tanto. Eu quero. Mas, rapaz, tu vai dar, deixa no microfone, cara. Tem um microfone com um fio aí mais barato, R$60 tu compra. Eu digo, não, mas eu quero um bom. Eu só lembrei do Whindersson Nunes agora, que ele era doido pra ter um videogame. E aí ele comprou primeiro o videogame do que a televisão. Isso. Só pra ter. Só pra ter. Pronto, porque eu comprei um microfone sem ter som, sem ter nada. Eu comprei um microfone sem fio. Quando eu for, eu levo. Eu posso cantar no karaokê da família. Mas eu chegar com o meu microfonezão profissional. Sem fio pra rodar a casa toda. Pra rodar a casa toda, onde eu tiver. Cantar. Coisa melhor do que eu cantar daqui. A caixa lá, eu cantando daqui. Andar no meio do povo. Eu tenho a maior vontade de andar no meio do povo. Você está tocando um evento aqui, por exemplo, um casamento, uma coisa que fica aquele povo ali. Você está mais próximo do povo. Eu tinha vontade, mas o fio não ia. Né? O fio não deixava. Então, primeira coisa que eu comprei um microfone. Outra coisa que eu achava chique demais era isso aqui. Retornozinho? Os retornozinhos, um pontozinho de retorno. Eu via aquele povo na TV com aquele fone. Eu digo, rapaz, esse negócio deve ser bom. Um negócio bonito, né? O bodycatzinho aqui. Hoje ficou pequenininho, né? Esse aqui é desse tamanho. Mas o meu ainda era, que eu faço questão de mostrar que eu tenho eu comprei um bom também, caro também. Né? Eu digo, aqui pronto, aqui eu tenho equipado. Aqui onde eu for. Aqueles grandes radinhos cara de artista, né? Eu só vi o Rodrigo Faro com isso, você via na ele virava de costa de gui. Que coisa chique. Eu queria um negócio daquele pra mim. Comprei também. Aí quando eu vou tocar nos cantos, às vezes num karaokê ali no meio do povo, da família, leva. Aí chega, abre a malinha lá, tira, bota no. Você chega e tira devagar, né? Pro povo ver. Tira, montando, e o povo fica olhando. Diabo esse negócio aí. Mas, ou seja, cara, a gente. Era sonho que eu tinha demais de ter minhas coisinhas. E hoje eu tenho minhas coisas, graças a Deus. Comprei o microfone, comprei o retorno, depois fui comprando iluminação. Então, nesses 10 anos, eu fui me preparando para isso. Aí, comprei os instrumentos, né? Chamei os músicos, os caras que tocou comigo na antiga. Meu irmão já estava profissional, guitarrista, porque ele foi aprendendo, foram dando oportunidade a ele também. Né? Alain Melo, abraço Alain, meu irmão, aí desenrolado, guitarrista ferroado. Toca comigo, é o guitarrista oficial, sempre que a gente vai tocar, ele sempre está comigo aí na luta, né? Aí ele aprendeu já a tocar, eu chamei ele, digo, eu estou com um projeto aqui e tal, estou com um projeto para a gente montar a banda aí e tal, que eu parei, mas não sai de nós mesmo, então vamos caçar meio. Porque ele também fazia uns freelance com os caras, né? Ele tocou com o Fernando Pisadinha, tocava com os caras
com Francildo. Quem chamava, ele ia. Mas não tinha aquela coisa, ele não tinha aquela coisa Fixa, né? fixa. Eu digo, como é? Tu quer entrar comigo ou nós vamos, ou eu deixo pra lá, ou eu procuro outros? Não, tu é doido, vamos fazer. Chamei ele, aí a gente montou o projeto. Chamei Robertinho, que era um menino que tinha tocado comigo lá no tempo da Morena Fogosa, no tempo do Sedução, que era o tecladista da época. Tecladista não, na verdade ele tocava, na época do Sedução, ele tocava guitarra. Aí depois virou tecladista, aprendeu teclado, toca bom danado. Chamei ele, chamei Robertinho, aí chamei Nildin, que tocava também na Morena Fogosa, o sanfoneiro. Chamei Daniel do baixo e... Quem era mais? E Alan e eu, né? Montamos a banda. A banda ficou completa, Ficou né? completinha, ficou a banda igual a banda do João Gomes. Eita. Na época, né? Hoje ele aumentou, botou bateria e tudo, mas quando eles começaram, o João Gomes era justamente isso. Um baixo, uma guitarra, uma sanfona e um teclado. Então, o teclado dá a batida e o resto dá o quelengo-tengo. Aí, montei essa banda lá, mas aí, pouco tempo depois, a gente tocou com 2 shows só, começou a pandemia, acabou as festas. De cara, que negócio. Parece que não é para nós. Parece que não é para nós chegar mesmo, não. O negócio está difícil. Chegou a pandemia, né? Acabou as festas, não tinha mais. O povo não podia fazer festa, não podia ter evento, não podia. Eu disse, cara, eu gastei tanto nessas. Gastei em torno aí de quase 20 mil reais de equipamento. Tava tudo ensaiando de boa. Mais uma vez, Afonso me cedeu a mesma garagem que a gente tinha começado. Voltei para a mesma garagem dele de novo. Cedeu lá o som, né? Porque eu tinha os equipamentos, mas ainda não tinha o som, né? Mas aí montei os equipamentos, comprei retorno, a gente ensaiava todo mundo com os fonezinhos de boa. Um negócio bonito, um negócio bacana para não fazer aquele barulho. Então todo mundo com os fonezinhos ensaiava ali em silêncio e tudo. Mas aí veio a pandemia e acabou-se. Eu disse, agora deu bom, deu ruim para nós. O que é que vamos fazer? Cada um para seu canto de novo. Vamos guardar as coisas, cada um vai para seu lado e vamos esperar ver o que é que vai dar aí depois, né? Infelizmente, chegou a pandemia, mas no meio da pandemia veio o quê? As lives, né? Sim. As lives, quando a gente achou que, né, que as coisas ia dar ruim, as lives revelou muitos artistas, né? Tu participou desse movimento todinho Participei. Eita. Então, o que foi que aconteceu? Eu tive que fazer, eu tive que me reinventar. Eu digo, não tenho os equipamentos, mas eu vou ter que caçar um meio de se manter vivo. Agora que eu voltei, eu não posso mais parar de novo. Se eu parar de novo, mais um tempo, aí é definitivo. Vou ter que me aquietar com isso, porque parece que não é para mim tocar mesmo. Não é para montar a banda. Aí eu montei a banda, mandei fazer toda a questão de slogan, de tudo. Gravei o LP. O LP não, como é que chama? O EP, né? Gravei um EPzinho com música, participação de Ciel Rodrigues, participação de Zezinho Filho, que tocava na Canto da Tropicália. Gravei um EP com 4 músicas autorais, música no estúdio, gravei, gastei, fui lá para Serrita gravar tudo. E veio a pandemia, eu digo, cara, que negócio. Aí a pandemia, eu digo, rapaz, eu tenho que me mexer, tenho que fazer alguma coisa. Aí entrei na questão das lives também, né? Com a mesma banda a gente fazia live, começamos a fazer todo mês a gente fazia uma live, né? Foi segurando. Aí não deu mais, porque os caras da banda disseram, não dá certo, porque assim, não compensa pra gente, né? Uma vez no mês, a gente se juntar, ensaiar para tocar uma vez no mês, não fica muito viável. Foi aí onde entrou o que eu uso, o segundo plano que eu uso também, até hoje eu uso, dependendo do cliente, a gente faz de acordo com o cliente, mas aí onde entrou os VS, né? E eu entrei na pandemia, fui fazer a live para mim mesmo, eu disse, eu vou fazer as minhas, pegar um horário aqui, então, aí eu comecei todo sábado à noite, chover, se eu fizer sol, já tinha a live do Alex Mello, né? Então, a live fazia pelo Facebook, porque até então o Instagram não tinha Instagram. Eu não sabia usar Instagram, você acredita? Então, o Facebook já é mais antigo, eu já usava há muito mais tempo, sabia usar, e eu tinha muitos seguidores no Facebook. Eu vou fazer pelo Facebook porque é mais sossegado. Assim, eu já tenho mais seguidores, mais conhecimento assim, da plataforma, e uma coisa leva a outra, né? Hoje juntou, mas naquele tempo o Facebook era separado do Instagram, era uma coisa, o Facebook era outra. Hoje, se você fizer uma coisa no Facebook, vai para o Instagram e vice-versa, né? Hoje é
virou uma rede só. Mas naquela época eu fui fazer. Todo sábado à noite, eu trabalhava, quando eu chegava do trabalho à noite, live. Fazia a livezinha. Aí foi pegando. A live foi pegando, começou devagarzinho, 100 e poucos. Chegou um dia, de uma live, do Dia dos Namorados, lembra? Que foi recorde. Chegou a ter quase 10 mil pessoas online, né? Assistindo a live. Foi virando um foi dizendo para outro, foi virando já uma rotina, assim. As pessoas gostavam de mim, os conhecidos, e uns foi dizendo para outro, e foi pegando aquela live, né? Foi pegando. Chegou ao ponto de, um Dia dos Namorados lá, chegou quase 10 mil pessoas simultâneo, ao vivo, né? No Facebook é uma coisa... É pouca gente, tem gente que pega milhões, beleza, mas para mim, foi um recorde, porque 10 mil pessoas ao mesmo tempo é muito difícil você manter 10 mil pessoas numa live. Sim. E se você for parar para pensar, você nem consegue imaginar 10 mil pessoas juntas num lugar, e né? Então, você Olha, já pensou? demais, 10 mil pessoas cara. num clube? É muita gente. Então, quando eu vi, eu fiquei sem acreditar, cara. Porque eu fui fazendo aos pouquinhos, aí fui pegando parcerias, mandei fazer um banner, coloquei atrás lá. No meu quarto mesmo, fazia lá, comprei um ring linezinha, coloquei, comprei uns equipamentos e liguei na mesa de som para ficar uma qualidade. Porque antes eu fazia direto, sem ligar, mas ficava aquela coisa, o eco, aquela... Aí eu fui vendo na internet, fui comprando os equipamentozinhos, a modeladorazinha de áudio, aquela coisa toda, fui fazendo, e findou que deu certo, né? Os próprios internautas era quem dizia, eu dizia, como é que tá o som aí? Como é que tá o áudio aí? Baixa a voz, eu baixava a voz, aumenta um pouquinho o som aí, até ficar do jeito que eles queriam. Agora tá do jeito, aí eu arrochava. Então, fui fazendo a live, o povo pedia as músicas, eu cantava, e interagindo com o povo, fazia minhas músicas e ao mesmo tempo interagindo. As pessoas pediam as músicas, eu fazia, mandava os alô, e nisso, lá em Jardim, alguns empresários foram vendo, a coisa foi pegando o nomezinho, alguns empresários foram vendo e foram me ajudando. Então, muitos foram colocando patrocínio, né? Os pessoal do mercado, de loja, foram vendo aquilo ali, que estava muita gente assistindo. Aí teve um que me deu a ideia, cara, tu vai no comércio, mostra a tua live e mostra como é que vai ficar, tu faz um bannerzinho com o nome deles lá atrás e eles pagam todo mês. E assim eu fiz um banner grande, botei atrás de mim e colocava as logomarcas do pessoal e todo mês ele me pagava, ou seja, para manter a live ao mesmo tempo. Outros, todo sábado que eu fazia, o pessoal começou a me dar presentes para me sortear, então fui fazendo sorteio. E de coisa boa, começou a chegar coisas melhores, sapato legal, chegava várias coisas, né? Alguém que tinha loja de sapato dava uma sandália, outro dava fone de ouvido, outro dava capinha de celular, essas coisas todas, né? Foram fazendo e foi dando certo. E foi aí onde eu consegui divulgar minhas músicas, né? As músicas que eu já tinha gravado antes da pandemia, que não deu para mostrar show, mas fui mostrando minhas músicas, o pessoal foi pedindo na rádio as músicas foi pegando, então até hoje toca na rádio lá. Até hoje toca na rádio. E aí o pessoal começou a conhecer Alex Mello através das lives. Até então, antes de eu parar, era a banda Morena Fogosa. Depois que eu voltei, em 2020, já era o próprio Alex Mello, né? Então, colocou o nome de Alex Mello, pegou através das lives. Então, quando eu achava que que a pandemia ia atrapalhar os planos, aquela coisa toda que eu tinha investido e tudo, mas não, pelo contrário. Foi o nomezinho que eu peguei, digo nomezinho porque ainda falta muita coisa. Eu não tenho aquele nome no mercado, digamos assim. Não tem um nome ainda no mercado, digamos, interregional. Tem a regiãozinha que a gente sempre faz, mas ainda falta chegar longe. Mas muita gente conhece hoje o Alex Mello, segue Alex Mello através dessas lives. Hoje eu tenho em torno de quase 6 mil seguidores, né, no Instagram, mais de 5 mil no Facebook, através dessas lives. Porque eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, né? Nada, ninguém seguia, ninguém tinha. Eu não tinha, até hoje eu sou preguiçoso para a questão de redes sociais. Eu sempre digo ao pessoal, rapaz, eu sou preguiçoso demais. E é porque você sabe fazer, né? Sabe mexer, consegue engajar o pessoal isso. Eu não tenho, sabe,
Muita gente diz que é preguiça. É o quê? É falta de tempo? É o quê? É falta de tempo e muito, assim, é como se fosse, sei lá, um desânimo. Eu não consigo, tipo assim, eu teria que tirar um tempinho, tipo assim, que nem todo mundo faz. Pronto, eu vou tirar um dia, cheguei aqui tal hora, de tal hora a tal hora, eu vou tirar para fazer um vídeo, falar com meus seguidores, tal, falar com eles aqui, mostrar, dar um bom dia. Eu não tenho eu sou ruim de redes sociais. Por exemplo, eu toco um show hoje. Se alguém filmar, me marcar, eu reposto. Mas para mim postar, muitas vezes perguntam, como foi o show? Que ninguém viu nada. Eu anuncio que vai ter o show, no outro dia os seguidores ficam perguntando, querendo saber, eita, como foi o show? Será que deu gente? Será que foi bom? Será que foi legal? Tal. E no outro dia não tem nada. Às vezes o chato da rede social é que você tem que ter frequência. Quando eu comecei, eu fiquei, caramba, que chato essa parte. Porque assim, você vai na intenção de mostrar, aí hoje, pronto, hoje tem podcast, amanhã não tem. E para amanhã você tem que ter alguma coisa, né? Porque se você não tiver frequência, os aplicativos eles não entregam. Não entregam, exatamente. Eles pensam, você quer aparecer um dia ou outro, pois você não vai aparecer para ninguém. Né? E aí onde está meu erro é esse, porque eu não tenho frequência. Eu passo muito. Eu vim colocar. Já teve vez de eu passar aí de 2 meses. Caramba! Sem colocar nada, nenhum vídeo. Bota um storyzinho, tipo, por exemplo, alguém me marcou, eu remarco, reposto e tudo. Mas de assim, tipo, de feed, de reels, de colocar um vídeo novo ali todo dia, né? Falta essa constância. Quer dizer, faltava. Ultimamente eu tenho tido uns beliscão, né? Cara, pelo amor de Deus, vai viver desse jeito aí. Ou você pisa no acelerador, ou você para, tranca a porta e vai embora, porque hoje é isso. Hoje é redes sociais. Não fique pensando que você vai arrumar um empresário, que você vai arrumar show, se você não aparecer, não. Tem que mostrar. Tem que mostrar nas redes sociais. Hoje acabou aquela coisa de você... de o povo lhe ver só quando você for tocar. Se você não tiver constância, se você não aparecer, para começar, ninguém vai lhe chamar. Porque as pessoas vêem numa festa, rapaz, esse menino, mas rapaz, que coisa, e eu não conhecia. Já teve muita gente. No final de ano fui tocar ali em Missão Velha, através de uma confraternização que eu toquei aqui, uma senhora viu eu cantando e disse, rapaz, eu não sabia, não te conhecia, nunca tinha visto, né? Tu tem redes sociais? Ele tem, mas homem, divulgue, que é cara bom demais. Eu quero que você vá tocar na virada do ano lá em casa. E em casa não, num chalé que tem ali, né, em Jamacaru. Ela falou, rapaz, você precisa divulgar mais. Tipo assim, porque você é bom, só que ninguém lhe conhece. Se eu não tivesse vindo nessa festa aqui, eu jamais ia lhe conhecer. Porque eu nunca vi. Né? Então, precisa mais constância. Então, através dessas puxão de orelha, que as pessoas que vai conhecendo a gente é que vai dizendo. Então, através disso, é que eu decidi tirar um tempinho do dia, porque eu sou muito ruim, tipo assim, do ao vivo, digamos assim. Que nem você é desenrolar, tem a desenvoltura, olha, gente, tal, quem está aqui, tal, meus amigos e tal, aquela coisa. Eu sou meio que tímido para isso. Você acredita que eu sou tímido de câmera? Tipo, pegar o celular aqui... Mas é só para falar, porque eu vejo que você sabe, tem a desenvoltura para cantar. Isso. Na frente da câmera, você cantando, você é top. Entendeu? Falta só trabalhar essa questão da fala. A desenvoltura da fala, né? Quando eu coloco o celular para mim, tipo assim, bom dia, pessoal, como é que tá vocês? Aí eu erro, aí eu misturo, aí engancho. Aí eu apago, aí eu vou de novo, aí... Eu ficava assim no começo, faltava palavra, e eu sabendo tanta coisa, e aí eu não falava uma coisa. Eu fico pensando o tempo todo, vou falar assim, falar disso, disso e disso. Mas na hora que chega, na hora de gravar... Aí você esquece tudo. Aí eu dou as primeiras palavras. Até uma festa que eu vou anunciar, por exemplo, eu vou... Bom dia, gente, eu vou estar em tal dia, em tal canto, aí mistura. Aí mistura data com horário, aí dá um branco, aí eu volto, aí... Cara, não é para mim. Aqui o jeito é eu, tipo assim, gravar, eu cantando e colocar lá. Mas a própria rede social, ela quer que você interaja. Sim. Eles entregam mais quando você está ali, de manhã, de tarde, de noite. Estou aqui tomando cafezinho e tal. Vamos ali, gente, que hoje vai ter isso, aquilo aqui. Meio-dia você vai lá, mostra o que é que você fez. Ou seja, é uma constância. E eu não tenho essa constância. O Carlinhos Maia, ele foi um dos grandes primeiros influenciadores, porque ele mostrava tudo. Ele ia pro mato, mato. E o pessoal gosta, sabe? Às vezes tem gente que fica ali tão ansioso, e aí passa o dia, nossa,
caramba, ele fez isso, aí acompanha tudo. É. Tem gente que é realmente Justamente. ligadão. Exato. Tem gente que fica, alguns seguidores meus, que fica justamente isso. Fica cobrando, perguntando, mas rapaz, como foi o show lá ontem? Que tu não postou nada. Ó, mas um negócio bom pra você que faz muito show, pra você que sempre tá nos lugares e às vezes as pessoas não sabem, é a inteligência artificial, porque agora ela faz tudo, né? Se você disser, faz um banner de tal assunto, tal coisa, você já Isso. joga lá. Pra você que não é tão bom com a fala, mas sabe cantar, faz a festa mesmo, grava só no momento da festa também, joga o bannerzinho, grava no momento da festa, as pessoas têm que conhecer o seu trabalho, cara. Eu vi você cantando no ônibus, eu digo, como é que eu não conheço esse cara? Eu fiquei indignada, eu não achei bom, não. Eu fiquei com raiva. Digo, como é que pode? Muita gente me cobra, muita gente fala isso, porque eu sou muito inconstante nas redes sociais. E hoje a rede social é tudo. Acabou, né? Os televisão, negócio de rádio. A música toca lá, beleza. Toca a música, no rádio toca. Aí o rádio ainda é uma coisa muito importante para a música. Só que para as pessoas lhe conhecer, tipo, hoje, as próprias bandas, quando vão contratar alguém, hoje eles não contratam mais ninguém por ter visto em tal canto. Não, eles forçam as redes sociais. Thalita Mel, um exemplo. Daqui, bem daí. Os caras fuçam a rede. Você pode olhar o Natanzinho Lima. Você vai ver os vídeos deles, das pessoas que chegam, que os empresários, os grandes empresários investiram. Após ver, você tem que ter seguidor, você tem que ter constância, você tem que ter presença. Então, eles hoje... A rede social é o cartão de visita, cartão né? de visita, Eles sim. analisam Tudo. O seu jeito de cantar, o que é que você canta, o que é que você faz, o que você não faz, o seu comportamento diante das câmeras, a presença, o tanto de seguidor que você tem, se o seguidor gosta de você, se segue, Sem curtida, se eles olham curte, se comenta, o se mínimo. acha bom a coisa mesmo, eles vão olhar isso. Por quê? Eles querem agregar a marca deles. Sim. Eles não vão pegar um cara que nem eu, que passa 15 dias, 20 dias, sei quantos dias. Mas é questão de Tá trabalhar, entendendo? tá? Só Isso, exato. trabalhar um pouquinho. E olha, a Então, rede social, ela é muito simples. No final das contas, ela é muito simples. Quando você pega mesmo as manhãs... eu tava sem postar esses dias, né? Eu tava trabalhando mais em como eu ia fazer essas postagens. Só que aí eu pensei, cara, é tão simples. É só eu pegar o celular e gravar qualquer coisinha, assim, que compactue com o que eu sou, sabe? Tipo, eu sou Jennifer Souza do podcast, eu vou gravar o podcast. isso. Gravar o que eu faço na faculdade. Aí ontem eu tirei o dia para fazer um tour. Ontem o pessoal viu eu tomando café. Olha. Eu fui fazer um cafezinho lá na máquina, né? Você já é familiarizado com a faculdade. Fui fazer o cafezinho, o pessoal, uau, meu Deus, que tecnologia, né? Que suporte legal que a faculdade dá. Então, assim, são coisas básicas do dia a dia. Um ensaio que você faz é interessante. Né? Um momento que você tá ali, domingão, vou cantar, vou fazer só um storyzinho. É interessante. Isso, e hoje tem a questão de redes sociais. Existe hoje, tem muita gente sendo reconhecida através de lives, né? Sim. Porque muita gente deixou, depois já passou a pandemia, o pessoal esqueceu das lives. Foi. Só que hoje existem umas lives no TikTok, né? O forte agora é o TikTok e o Kawaii, né? Em live. Isso. Eita, aí é... Esse Afonso Elias que eu falei para você, ele foi por muito tempo do jeito de mim. Tipo assim, ele não era de redes sociais. Todo mundo conhecia ele e tudo, mas ele não era muito de redes sociais. E depois que ele conheceu, que entrou, agora ele não sai mais. Toda hora que você abre o TikTok, ele está lá fazendo uma live, contando história. Ele mostra, agora começou a vender alguns produtos, aquela coisa toda. Então, através de uma coisa, leva a outra. Então, se você tem constância ali, você está mostrando aquele... As pessoas vão conhecendo, vão passando para outras pessoas, e é aí onde está o bem bolado, principalmente de música, da parte musical, da gente chegar em grandes empresários que querem investir um dinheiro, porque, querendo ou não, hoje, se você não tiver um investimento, se não houver um empresário por trás, alguém que invista no seu trabalho, alguém que lhe indique, é muito difícil. Sozinho é muito difícil, né? Você faz, beleza, aparece um aqui, outro ali, um showzinho aqui, sempre tem uma comemoração familiar, sempre tem um balneário, alguma coisa desse tipo, um balneário, um clube, recepções, essas coisas. Mas para você chegar num nível de palco mesmo, grande, de você chegar a ponto de tocar com grandes bandas, com estrutura grande, tem que ter. Você tem que ter um certo
conhecimento, né? Conhecimento, empresário, alguém que lhe coloque lá. Porque hoje é isso. Hoje você não chega sozinho. Não tem como eu chegar, por exemplo, hoje no prefeito, um exemplo, chegar no prefeito e dizer, olha, ei, como é? Que antigamente você chegava ali no vereador, no prefeito, e dizia, ei, dá para coloca lá na festa lá, do município lá, tal, aquela coisa da festa, da coroação, dava um jeitinho. Por quê? Era diretamente com ele. Hoje não, hoje são terceirizados, hoje são É muito empresas. burocrático, né? Hoje são empresas que são contratadas, que fazem licitações para isso. Então você tem que conquistar hoje, não é mais. Por mais que você seja assim com o prefeito, com o vereador, com que seja quem for. Eles não têm mais ou seja, é terceirizado. Então a empresa, para lhe colocar lá, até para você fazer uma licitação, para você entrar numa festa dessas, você precisa ser conhecido. Porque tem que ter o argumento. Por que é que eu vou pagar tanto a esse cantor? Não, tanto porque ele é reconhecido nacionalmente, regionalmente, tem tanto seguidor em tal redes sociais, tem tanto seguidor, aquela coisa, merece porque ele tem tal música estourada na mídia que o povo está cantando, aquela coisa, então, por isso. Se você não tem nada, como é que ele vai argumentar que vai lhe pagar um cachê legal? 10 mil, 20 mil, 30 mil, como ele vai pagar uma pessoa que não tem, que o povo não conhece? Então fica até difícil. Você chega, ele vai olhar lá suas mídias, suas redes, e aí tá estourado, tem uma música, ninguém conhece, então ele não vai querer para o evento dele. O pior é isso, sabe? Porque às vezes a gente perde de dar oportunidade a quem tem o talento, né? Isso. Às vezes um estourado canta tão mal, cara. Isso. A gente isso. vê que A tem gente gente vê. por aí que não canta. Ó, já foi feito uma análise de um cantor que é muito famoso. Assim, na minha percepção, não é algo tão fervoroso. Nós temos aí um que está estourado com o motivo, que é o Natanzinho. Ele canta, ele faz ali o malabarismo dele, dança e bebe pra caramba. Isso. Ele faz o show Faz mesmo, o show né? dele. Aí a gente tem o João Gomes, que, assim, já foi feita a análise vocal, ele não canta. Ele mostra a letra dele de um jeito, Isso. sabe, pacífico e estoura, Isso. sabe? Mas justamente, aí onde está a questão de você ter um bom escritório, na verdade. Sim. É uma rede social legal. Um bom investidor. Um bom investidor. Porque ali foi investido muito, muito dinheiro. E você sabe que hoje não é mais segredo para ninguém que hoje não é mais você cantar bem. Hoje é o marketing. Hoje é o marketing. Você pode pegar um cara feio, um cabo que não é bonito, um cara que não canta nada, mas se ele tem seguidor, se ele fez uma firulazinha na rede social e pegou, chove de empresário em cima dele querendo aquilo ali, por mais que ele não cante nada. Mas ele faz uma dancinha, ele faz um lereado, ele faz uma coisa diferente. Uma coisa que nem você falou, Natanzinho Lima, ele tem muito a questão o extra fora palco. A gracinha, ele é muito né? engraçado, sabe? A gente segue, o pessoal segue ele e tudo, acha muito engraçado o jeito. Ali é o jeito dele. Ele é super espontâneo. É que nem o filho do espontâneo, Piseiro. isso. O filho do Piseiro agora foi um achado, sabe? Isso. Porque ele vem, ele dança um negócio Isso. muito louco, uma né? loucura, um doideiro, um negócio. Mas se você for dizer assim, esse cara canta? Não canta, cara. Não canta. Ele grita, ele faz. Mas tem aí firula que o povo gosta. Então, há um investimento pesado em cima. Um cara que nem o próprio João Gomes ali. Um investimento muito pesado em cima dele, né? Nas grandes mídias. Então, se você tiver dinheiro, hoje não tem mais isso. Hoje, se eu quisesse estourar hoje, se eu pegasse, digamos assim, 200 mil reais, eu quero estourar, eu estouraria. Aconteceria. Sim, porque eu só preciso estourar na mídia. Eu com 200 mil reais, se eu colocar como é que chama? Um trânsito pago. Coloca lá aquele... quero que 200 mil pessoas vejam. Você consegue. Consegue. Ali não é mais... Nossa, é talentoso. Deixa eu assistir, deixa eu enviar para alguém. Isso. Porque se você for esperar, realmente tem muito seguidor, tem muita curtida, tem visualização? Tem. Mas veja a nossa visualização e veja a visualização de uma banda, por exemplo, que lançou, por exemplo, um cara nem João Gomes, ele lançou uma música agora. Aí você vê que daqui a meia hora já tem 70, 80, 100 mil visualizações em poucos minutos. Aí você acha que é porque o povo está todo mundo vendo? É mídia. Então, o que é que acontece? Você colocou ali, eu quero que 200 mil pessoas vejam. Então, através dali,
Aí você bota lá já um banner dizendo mais de 1 milhão de pessoas já viu. Aí você gera a curiosidade de outras pessoas ver. Gente, cara, se 1 milhão de pessoas viu, aqui é bom. Vou ver também. Vou ver também. Então você já é mais um, é 1 milhão e um. E assim nesse negócio é onde está a coisa. Você paga para alavancar, chegar a um certo ponto que você quer que chegue, e dali você vai fazer a propaganda daquilo que você pagou para que as pessoas vissem. Então é isso. A mídia hoje funciona dessa forma. O que é que acontece? Você ter dinheiro. Se você pega um empresário que tem um escritório próprio para isso, claro, ele pega você hoje, ó, pegou a menina daqui de Aurora, Thalita Mel, por exemplo, pegou Thalita Mel, o Xandavião pegou ela, moldou, porque ela tinha um jeitão todo, né, deu uma certa moldada, dá um tapa no visual, e ele coloca lá. Aí grava logo um audiovisual, aí chama os outros da mídia todinha, tipo os caras da mesma empresa. Aí chama Zé Vaqueiro, chama aquele outro carinha novinho, outros da empresa dele lá, chama tudinho, Natan, o outro, vamos fazer aqui uma participação com ela. Pronto, então ele pega o mesmo produto deles e coloca ali, faz um audiovisual, aí paga na mídia para espatifar. Então como é que não estoura? É a história, né? Aí é muito simples, é muito simples. Então, não falta, o que falta para a gente não é mídia, é dinheiro. Dinheiro, ele move montanhas, né? Aí um cara desse, através disso, através de 200 mil que ele investiu, ele vai tirar milhões. E como? Esses 200, 300 mil que ele investiu, ele tira num show. Né? Num primeiro show que ele pega, ele já pegou aquele dinheiro de volta e o resto é só lucro. Então, falta isso. Então, a gente não pode achar que a gente vai... Claro, existem exceções. Tem gente que estourou, Sim. tem gente que estourou de graça, com sua brincadeira. Que nesse cachorro aí, o Bob, que tá aí estourando. Ou seja, uma brincadeira do menino com o cachorro dele, E o cachorro aquele fica mostrando o meme já dele. é bem antigo, eu não sei se tu sabe, mas ele é antigo. muito antigo. Isso. Ele foi reciclado mesmo. Isso. Basta uma pessoa viu isso, foi compartilhando, pegou e saiu. Depois disso, ele veio mostrando os outros que estavam guardados. E hoje tem música, né? Tem Toca em todo música, canto, tem tudo. menino. Então, e o cachorro é uma graça, cara. Você mostra ele, é o covarde, ele mostra a cara, fica querendo morder. Então, o filho do Priseiro mesmo, é um carinha que, de uma hora para outra, ele com aquelas danças dele, alguém viu e espalhou. E assim tem outros que estouram. Tem muitos que estouram na internet. Depois da internet, os empresários levam. Mas não é o caso de muitos. Alguns, um empresário chega, contrata, bota ali e simplesmente faz acontecer. Então, acontece. Então, é isso. Para chegar é tanto que eu me contento, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Né? Com as coisas que eu tenho hoje, eu sei que só posso ir até aqui. Claro, se acontecer e o cara, uma hora, botar a música, alguém vê, gostou, estourou, apareceu um empresário e vai investir, aí pode ser que a gente voe mais alto. Mas, cabeça no lugar e pé no chão. A gente sabe que não é fácil chegar tão alto assim como esses artistas. Claro, é o sonho da gente. Quem é que não sonha? É sempre bom olhar para o horizonte, né? Mas Isso. pensar no que está em cima também. A gente pensar no que pode acontecer, porque tudo pode acontecer. Amanhã, que nem diz o poeta, não se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Inclusive nada. Inclusive nada. Então, é uma possibilidade. Pode acontecer tudo? Pode. Inclusive nada. Mas vamos fazer acontecer hoje, né? Vamos de mais música? Vamos de mais música. Bora de mais música. Vamos cantar para a galera, né? Esse podcast. Vamos lá, vamos cantar mais um aqui. Para a galera curtir, não é isso? Vamos mais uma! Sucesso! Vida sem você não tem sentido algum. Volta, vem, me traz a paz. Minha vida sem você não tem sentido algum. Nada vale a pena. Vida sem você. Alex Melo ao vivo, Rádio Neto Podcast. Não quero o fim desse amor, não sou
você que amei, meu amor entreguei. Não me deixa assim, sem eu ter que chorar, sem querer magoar, te fiz sofrer. Não me deixa assim, eu não dei valor a tudo que eu vivi com você. Foi o lobo que enganei, só agora eu posso ver. Minha vida sem você já não tem sentido algum. Ou também me traz a paz. Minha vida sem você não tem sentido algum. Não dá, não vale a pena. Minha vida sem você. Oh, yeah. Não quero ver, não, desse amor. Oh, yeah. Não quero fim. Coisa boa. Cara, é demais, gente. Mais uma? Bora! Chama. Isso aqui todo mundo conhece. Eu vou... Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não sou feliz. Não dá pra ser. Porque você não quer me entender. Não dá pra ser. Todo instante essas coisas você me falou. Não acreditar, sempre estava só. Esse papo sobre mim, esse dá o tempo, vem recomeçar. Todas minhas fantasias quero te amar, ser feliz contigo ao meu lado. Oh, eu amo você, meu amor. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre, eu juro, você sempre ser. Esse é Alex Mello ao vivo, Rádio Neto Podcast, Jennifer Souza. Sempre me dizer que existe alguém paquerando a mim. Até parece que não presta, joga tudo em mim. É melhor você acreditar. Oh, eu amo você, meu amor. Não dá pra perceber. Meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Eita, menino! Jennifer Souza, o nome dela. Desenrolada não, toda. Esse é Alex Mello, Rádio Neto Podcast. Não dá pra perceber. Meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Não dá pra perceber. Meu amor sempre
Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Mais uma. Isso aqui, bom demais. Isso aqui faz parte da história de muita gente. Muita gente bebeu, muita gente namorou, beijou na boca. Tempo de minha adolescência. Ô, tempo rei bom que não volta mais. Eu vou cantar pra vocês assim. Tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei, quem jogou fora o nosso som, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei, já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê que esse coração sofre, diz que não vá, não vá, não vá, não vê. Esse coração sofre, diz que não vá, não vá, não vai embora, não vá, não vá, não vai embora, não. Essa aqui remete muita gente ao tempo que a gente era feliz e não sabia. Oh, coisa boa. Eita, coisa boa, menino. Leozinho, mais outro, Leozinho, você que sabe aí. Coisa boa. Jennifer Souza, o nome dela, né? Não falei nela ainda. Eu tô panguando aqui, não falei nem o nome da mulher. Né? Tá vendo? Eu gravando o tempo todinho, gente. Ele não fala uma vez meu nome pra eu ficar feliz. Rapaz, foi mal, desculpe. Agora que eu lembrei, rapaz. Mas, Alex, olha, mas é isso. eu tô impressionada, sabe? Eu acho que todo mundo que vê você, todo mundo que conhece você, todo mundo que vê você cantando, vê você ali no ônibus, a gente não imagina o quão... Na verdade, a gente pode até generalizar, né? A gente vê grandes profissionais, grandes artistas e não imagina todo o esforço que vem dali, todo o trabalho que requer para você lapidar tudo isso, né? Porque hoje a gente tem artistas mirins, que eu falo, que é tudo muito simples, sabe? Todo mundo tem ali o treinamento vocálico, todo mundo tem ali já a ciência de como é que funciona tudo isso, e às vezes eles começam e param. Mas quem vem, de onde você veio, quem veio, como por exemplo a dupla Zezé de Camargo e Luciano, né? Que eles também trilharam um caminho que hoje a gente pode dizer que é um caminho de glória, né? A gente vê todo esse caminho, e aí também a gente vê que a falta de conhecimento trouxe o vocalista também a ter danos severos na voz, né? Isso, ele exato. teve seu momento de glória, seu momento de ascensão com músicas que são atemporais, Isso. mas que isso, a falta do conhecimento, né, aquela época muito complicada para todo mundo, trouxe também seus danos, né? Isso. Então a gente vê que é um tempo de realmente artistas de peso, como o Léo diz, né, os caveiras, aquelas pessoas que fizeram um nome nos tempos difíceis. Exato. E realmente fizeram história. Alex, eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo até aqui no podcast, contar um pouquinho da sua história, que eu sei que pode ter sido mais desafiador ainda do que o que você contou aqui, porque só a gente sabe que a gente passa, né? Mas você traz consigo uma habilidade incrível, um talento transcendente que, assim, eu espero que você não pare. Eu espero que você não pare de cantar, eu espero que você não pare de investir em você,
porque você tem muito potencial. Eu acredito que não foi só eu que disse isso para você e eu tenho certeza que não você é a última pessoa a falar, tá? Continue. O podcast está de portas abertas para quando você fizer seu grande show, a grande estreia em qualquer lugar que você imagine ou que você nem imagine ainda, né? Porque Deus prepara coisas incríveis para quem sonha, para quem Verdade, sonha alto. verdade. Eu estou muito feliz, Alex. Muito obrigada. E eu deixo o momento aberto para você deixar um beijão para quem você quiser, para sua esposa que ficou em casa, para todo mundo. O momento é todo seu. Show de bola. Eu que agradeço, cara. É, um momento desse aqui não tem preço. É uma coisa que a gente... essa questão de podcast eu acho muito legal, justamente porque o espaço é justamente para você contar coisas que muita gente não imagina, não sabe, Sim. nem imagina que a gente passou, né? Claro que se fosse contar a história até o final, seria um dia inteiro e ainda não cabia, porque são muitas coisas que a gente passa para chegar em certo ponto, né? São muitas coisas, muitos desafios, muitas coisas que a gente realmente, muita gente parou, muita gente deixou de mão, porque é difícil. Como você citou aí o Zezé de Camargo, eu me identifico muito justamente nessa questão, muito parecida, na verdade, né? A questão de viver em um lugar escondido, em começar em questão de calouros, tipo, de mostrar o trabalho, então, eu me identifico muito com isso, a mudança, sair do sítio para a cidade, aquela coisa toda, eu me identifico muito com ele. E, justamente, tempos difíceis, ele chegou a perder a voz justamente porque não tinha uma técnica vocal. Exato. Ele achava que cantando aquilo ia ser diferente, fazendo a diferença, e fez realmente. Naquela época, o povo cantava que nem um passarinho, cantava estourando mesmo. Então, isso acarreta, depois de muito tempo, acarretou isso para ele. Mas ele chegou onde ele queria, e eu acho que ele hoje é um cara totalmente realizado. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, chegar um dia num lugar. Isso aqui, né, agradecendo já o convite de vocês, da Rádio Net, que aqui é uma vitrine grande demais, é uma grande vitrine para você mostrar, para as pessoas lhe conhecer, as pessoas saber. Eu sempre assisto as pessoas que vieram aqui, como o caso do Roxinol, do rapaz do violão. Muitas vezes eu sou ruim de nomes, mas eu sempre assisto, eu sempre vejo, sempre assisti. E as histórias, cada vez que vem uma pessoa aqui, que conta a sua história, você se identifica com aquela pessoa. Às vezes você se identifica com um artista que está lá na mídia, que às vezes está num podcast maior, claro, chega contando sua história, e aí a gente se inspira e vê, rapaz, então não foi difícil só para mim. As pessoas que chegaram A lá, gente vê que é não real, né? chegaram lá fácil. Não foi uma coisa de dizer assim, não, eu estou aqui, amanheci o dia e alguém chegou e me levou para lá. Não é. Se você for ver vídeos dessas pessoas cantando, as pessoas que estão lá, as pessoas cantando, canta em barzinho. O próprio Gustavo Lima chegou a cantar por uma pizza, né? Chegar numa pizzaria, cantar para ganhar a pizza, no final levar para casa uma pizza. Ou seja, muitos começaram daí. Então, é inspiração para a gente. Então, quero agradecer a vocês aí, do fundo do meu coração, por mais uma vez me convidar. Pedir desculpa pela outra vez que não deu certo, mas espero que todos entendam que eu sou motorista, na verdade, sou de profissão, sou motorista de transporte escolar, né, aqui da Prefeitura de Porteiras. Então, muitas das vezes, a gente faz um plano e fim daqui não dá certo, né? Porque a gente tem chefe, a gente tem patrões, a gente tem imprevistos que acontecem. Infelizmente, a gente faz um plano e muitas das vezes não dá certo. Mas hoje deu certo, graças a Deus. Feliz, lisonjeado de ter participado desse podcast, e cada dia crescendo mais, cada dia as pessoas chegando mais seguidores, mais pessoas curtindo, mais pessoas conhecendo a Jennifer Souza, que era do rádio, e agora, além do rádio, né, locutora primeira mesmo, sempre assisti o programa dela, o Transação. Assisti o programa dela na rádio, e agora, com o podcast, ela está mostrando justamente o que não cabia no rádio. O rádio ficou pequeno para ela, né? E eu não sei se você sabe, mas o podcast é a continuidade da rádio, tá? Da Isso, rádio, justo. Tem tudo a ver, né? Rádio Net, rádio com internet, misturou e deu certo. Olha que coisa. Juntou a internet com o rádio, virou uma extensão e hoje abrange muito, dá oportunidade para pessoas contarem a sua história, trazer, não só contar a sua história, mas também a questão de utilidade pública. Sim, a gente vê, vem médicos aqui, vem pessoas, artistas de outras áreas, mostrar o seu talento, não só isso, mas utilidade pública, né? Pessoas
endemias, vem, conta, ó, estamos trabalhando isso, aquilo. Então, é uma vitrine não só para artista, tanto musical, mas para artista de toda forma e também para a utilidade pública das pessoas no seu dia a dia. Então, isso é bom demais, né? Agradecer e dizer que é uma honra participar desse podcast aqui. Quero mandar um abraço, claro, para todos os meus seguidores, meus fãs, as pessoas que sempre acreditam, que sempre estão puxando minha orelha, que sempre estão ali me fazendo continuar, não desistir, né? Mandar um beijo para minha família, minha esposa, Raquel, meus filhos, Isaú, Isabela, Isaac, toda a turma aí, minha família lá em Jardim, minha mãe, a Dilma, meus irmãos, não vou dizer tudo não, porque são 8, né? Ah, Maria. Aí tem uns... são muitos, né? Toda a minha família aí, que é o sempre, com certeza, é o porto seguro da gente, que é quem mais incentiva, é quem está com a gente ali no dia a dia, nas horas que dá certo, na hora da frustração, é quem vê quando a gente fica triste, que não deu certo, você planejou aquilo, fez tudo aquilo e não foi, não deu. Então, agradecer, só agradecer. Agradecer a Deus, agradecer pela saúde, pela família, por tudo que a gente tem vivido, né? Porque sem Deus, viver sem Deus é viver perdendo tempo, não é isso? Com então, certeza. agradecer, só agradecer, gratidão demais. E pedir a vocês que me sigam lá no Instagram, Alex Melo Cantor, tá? Melo com 2 L's. Então tá lá, Alex Melo Cantor, no Instagram, no Facebook. Nós temos no TikTok também, Alex Melo Oficial no TikTok, tá lá os vídeos para vocês curtir. No YouTube também, Alex Melo Oficial. E todas as plataformas que vocês quiserem aí, tá lá. Procurem aí nas plataformas, que tem música nossa lá, música autoral, tem música, tem os shows que a gente faz. Então, é isso. Agradecer e pedir a oportunidade. Me sigam lá, tá? Dê aquela forcinha aí pro cantor. E vem coisa boa por aí, se Deus quiser. A gente tá gravando um CD novo aí, já tem umas participações aí confirmadas. Estamos só esperando as músicas chegar pra gente gravar. E a gente vai atualizando vocês. Se Deus quiser, logo mais, quando sair, a gente vem lançar aqui no podcast da Rádio Net, né? A gente está de portas abertas, viu? Eu vou falar igual eu falo no Stories. Siga a gente, siga o Alex, tá? Pra você não perder nenhum corte, pra você não perder nada, porque a gente vai ficar em collab direto, tá? Vai ter muito corte interessante, vai ter muito eu falo emocionante. O cara tem uma história linda, vocês sabem disso. E agora ainda mais, né? Ainda mais com essa riqueza de detalhes. Sigam o Alex Melo com 2 L's, tá? É cheio de detalhe, né? O Alex é só com 1, o Melo que é com 2, tá? O Melo é com... Pronto. Alex Melo Cantor. Siga o Alex Melo, siga o podcast Radionet, tá? Todo dia tem rios. Siga no TikTok, siga no Instagram, siga no YouTube, para você não perder nenhum vídeo. Ativa aqui embaixo o sininho das notificações. Um grande beijo para você que ficou até aqui acompanhando essa história inspiradora. Porque, como o Alex disse, nós somos histórias. Nós somos o podcast que contamos histórias inspiradoras, histórias de gente grande, que carrega esse sonho, que carrega esse fulgor pela arte e que é real. É tudo palpável, é tudo maravilhoso e é lindo de ser contado. Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigada. Mas, Alex, eu quero fazer um pedido. Eu quero que isso termine em grande estilo. Grande estilo. Com muita música boa, Coisa pode? Boa, pode. Vamos lá, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Então, um beijo para você que ficou até aqui. E fiquem com música, tá? Vamos de Alex Melo para finalizar com tudo. Show de bola, vamos embora. Tem sucesso. Sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou amar até o fim. Isso é imortal, o meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal. Hoje eu sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor.
e ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouve. Não vou fugir de mim, só vou amar até o fim. Isso é imortal, o meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal. Vem! Valeu, gente, obrigado. Show de bola. Rádio Neto Caracol, obrigado pelo convite. Jennifer Souza, muito obrigado por tudo, minha filha. Isso é imortal, o meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Jennifer Souza. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal, o meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal. Isso é imortal. Eita, menino! Finalizando com essa aqui que sempre a galera pede no show, sabe? É assim, ó. Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. Rímel não use, sombra não coloque. Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque. Você não muda os cabelos, você faz moda sem seguir modelo. Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa eu não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa eu não me apaixonar. Quem muda o caráter muda a consciência. É essencial manter a essência, mesmo com arte o artificial. Não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem, que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa eu não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa eu não me apaixonar. Eita, coisa boa. Gente, obrigado. Show de bola, fiquem com Deus. Tamo junto. Segue nós lá, hein? Obrigado, Jennifer. Obrigado, Rádio Net Podcast. Tamo junto sempre, tamo junto. Obrigado por tudo.